Bem-vindos à nossa aula. Vamos começar aqui explicando um pouquinho sobre o trabalho aqui, tá? Então, basicamente, né, aqui você vai ter os tópicos aqui, tem um, dois, que vai explicando aqui o que é que tem que fazer, né? Então, aqui, formação de equipe, né? Os alunos podem criar livremente grupos com até 5 integrantes. Então, o ideal é que você tenha exatamente 5 integrantes, tá? Então, esse número aqui ele é bem sugestivo, né, para você fazer com 5 integrantes. A apresentação, né? Cada integrante da equipe deve apresentar uma parte do trabalho obrigatoriamente. Ou seja, se o cara não apresentar nada, simplesmente ele não vai ter a nota dele. A nota dele vai ser dada pelo que ele apresentar. Ok? Então, apresentações devem ser diretas e objetivas com um tempo médio de 3 a 5 minutos para cada integrante, né? Considerando equipes com 5 integrantes. Então, se você tiver menos integrantes, então você pode aumentar um pouco desse tempo aí. Ok? Então, a sua nota vai ser dada pela sua apresentação e não pelas do seu colega, não, tá? Então não vá pensar que, como fulano, cicrano, eles apresentaram muito bem, então eu vou ganhar nota por conta disso. Não, você vai ganhar nota por conta da sua apresentação. Então, cada equipe deverá fazer um vídeo com a apresentação e depois colocar no YouTube como privado e compartilhar com os e-mails. Aí você tem esses dois e-mails aqui. É, então, apenas a equipe e o professor terão acesso ao vídeo da apresentação. Eu coloquei isso aqui porque às vezes tem gente que não gosta de ficar mostrando para os outros, mas há alguns alunos que deixam lá como sem ser privado, né? Eles deixam para qualquer pessoa assistir, tá? E você pode fazer isso também se você quiser, mas realmente não é necessário, tá? Aí o mais importante aqui é eu tenho acesso e todos os integrantes da equipe também, ok? A gravação da apresentação pode ser feita pelo Gmeet em sincronia ou gravada separadamente por cada integrante e unida em um único vídeo. Então, se você tem internet boa, né? Aliás, cada integrante lá da sua equipe tem internet boa e você quer fazer pelo Google Meet, então faça pelo Google Meet. Ok? Mas se isso não acontece, então grava cada um, né? Que eu recomendo mais isso porque o Meet, ele, para ter uma boa gravação, depende de internet. Então, se ficar algum engasgo, alguma coisa por conta disso, né, isso vai prejudicar a sua apresentação, tá? Talvez possa interferir em alguma parte importante da sua apresentação e não é interessante para você perder ponto por conta disso, ok? Para não ficar claro que você estava explicando. E também para você não jogar a culpa lá no Meet também por algum motivo. Então, eu recomendo fortemente, na verdade, que você faça a gravação sozinho, né? E depois cada integrante, né? Faz a sua gravação e um pega, junta tudo e coloca lá para mim, ok? Aqui até eu falo, né? O uso do Meet é apenas uma sugestão por praticidade, mas pode ser utilizada outra ferramenta. Então, a ideia aqui do Meet é porque a gente normalmente usa o Meet, eu acredito que vocês saibam usar, mas existem outras plataformas também que talvez seja melhor até. Agora, se tiver problema de internet, não vai ter jeito, né, gente? Aí, no caso, a gente vai ter que se identificar quando formos falar nossa parte. Exatamente, eu não conheço nenhum de vocês, entendeu? Ou você coloca lá na sua apresentação, lá nos seus slides, né? O nome na ordem, fulano, cicrano, cicrano. Ou então, preferencialmente, eu quero que você fale, eu sou fulano de tal e vou apresentar essa parte aqui agora, entendeu? Eu prefiro que seja assim, cada um vai falar. Então, claro, é evidente que em uma apresentação, né, normalmente, o primeiro que vai falar, ele apresenta a equipe. Eu sou fulano, faço parte da equipe fulano de tal, aqui são os integrantes, tá? Eu vou falar sobre isso, né? Aí cada um fala, depois eu sou fulano de tal, eu vou falar sobre isso. Ok?
Coloca o nome dos slides e vai dar, vai dar certo se você colocar na ordem certa, tá? Se você colocar lá em uma certa ordem nos seus slides e cada integrante apresentar em uma ordem que é inversa e ninguém falar o nome de ninguém, eu não vou saber, entendeu? Quem é quem. Mas preferencialmente fala, eu sou fulano e vou fazer e vou apresentar essa parte aqui. Assim fica melhor pra mim, porque aí naquele momento lá eu sei que é você, entendeu? Beleza? Então, do conteúdo abaixo seguem os temas e sugestões. Então, aqui é o tema que você tem que apresentar, aqui é o tema que você tem que apresentar, que é o tema que você tem que apresentar, que é o tema que você tem que apresentar também. Ou seja, esses aqui são os temas da sua apresentação, ou seja, a apresentação da sua equipe, tá? Então, tem que pegar esses 4 temas aqui, obrigatoriamente. Tá? Então, a ideia é o seguinte, essa sugestão aqui, né, que eu dou aqui, você não precisa necessariamente seguir ela não, mas eu acredito que você consiga fazer uma boa apresentação com essas sugestões que você tem aqui. Tá? Então, primeira sugestão é um integrante sozinho, né, apresenta com slides conceituando e mostrando exemplos sobre esses temas aqui que são desse primeiro aqui, ok? Então, o que é depuração e o que é versionamento. Então, o cara vai falar, teoricamente, né, o que seria isso daqui. Então, ele vai explicar, assim, assim, assado, tá? Depois que ele fizer isso, aí vem um segundo, né, explicar o que seria... essa ordem aqui também não precisa ser... exatamente aqui não, tá? Você pode trocar essas ordens aqui. Mas é evidente que, né, pelo menos, né, é bom você explicar o que é depuração e versionamento em teoria para depois você explicar dando exemplo, tá? Então, pelo menos, né, uma aqui, né, tem que ser feito primeiro do que o 3 e primeiro do que o 4 também, tá? Ok? Então fica mais claro assim. Pode falar, Rafael. Professor, bom dia. Tá me escutando? Bom dia, pode ouvir. Eu tô ouvindo, desculpa. É porque assim, a nossa equipe em si, a gente estava pensando o seguinte: essa primeira parte aí, esse primeiro tópico, apresentar em teoria o que é depuração e versionamento, é um conteúdo até que um pouquinho extenso, né? Ou seja, são 2 conteúdos em um só tópico. E a gente estava pensando em fazer o seguinte: em versionamento a gente apresentava algo um pouco mais didático, um pouco realmente mais conceitual. E em versionamento, né, elaborar um exemplo para versionamento, a gente aplicaria aquelas, como eu posso dizer, aquelas coisas mais técnicas do Git, que é o workflow dele, que é tipo de arquivo. É necessário ou o senhor prefere realmente só a prática em si, só o versionamento do código? Não, aqui no exemplo sim, né? Aqui nesse exemplo sim, mas é bom que você explique o que é em teoria, tá? Entendo. Assim, que Pronto. basicamente é você fazer as versões, não tem mistério, entendeu? Claro que você não vai falar só isso. Você vai falar por que que a gente faz isso, por que que faz sentido fazer isso, né? Aqui em teoria. Aqui na prática, né, aí você tem que ser o mais didático possível, né? Claro que tem que estar em sintonia. Então, é por isso que é em equipe, tá? Não é cada um para fazer isolado, não. Tá? Então, o cara que vai apresentar aqui em teoria, né, ele vai ter uma certa apresentação e esse outro aqui que vai dar o exemplo, né, ele tem que ver, olha, como o fulano lá falou, a gente vai fazer isso aqui. Pronto, agora o Cicrano falou isso daqui também, a gente vai fazer aqui. Tudo bem? Então tem que ter sintonia entre a equipe, tá? Só assim, explicando um pouco melhor para não ficar nenhuma dúvida. Então, nessa parte de versionamento, a gente pode, por exemplo, falar ali no primeiro tópico, tá bom? Apresentar na teoria. A Sim. gente pode falar assim, Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer o seguinte, ó, você apresenta em teoria o que é depuração, depois você vai logo para o exemplo, né, aqui de depuração. Aí depois você volta, fala o que é versionamento em teoria, depois você vai para o exemplo em teoria, tudo bem? Ou então você pode falar, né, coisa assim, então a gente vai
isso aqui é o que é versionamento, né? E tal, não sei o quê. Então a gente vai criar uma primeira versão. Aí vai lá para exemplo, né? Depois que o cara cria essa primeira versão, pronto. Agora o nosso objetivo é fazer assim, 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 assado, blá, 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 para ter uma nova versão com essas novas funcionalidades aqui. Aí vai e volta lá pro exemplo de novo, lá para continuar com. E aqui no caso eu dou até a ideia de você pegar dois integrantes, né? Que Uhum, seria você pegar um cara que faz uma versão e o outro que faz a continuação, tudo bem? certo. Não, mas assim, para ficar mais didático, é a equipe que decide, entendeu? Aqui Tudo bem, basicamente é uma ideia, tá? Aqui seria o esboço de uma ideia para você tudo bem. sentar com a sua equipe e ver qual é a melhor forma para você fazer. Só para sanar aqui, uma última dúvida, professor. O senhor quer que a gente versione esse código, por exemplo, pode ser em C mesmo, ou a gente pode usar Markdown que é mais simples? Pode ser o que você quiser, mas tem que tem que estar claro o que é que você está Funcionamento. fazendo, entendeu? Não, aqui a gente está fazendo isso, então agora eu vou acrescentar isso, vou tirar isso, vou fazer, entendeu? Agora eu vou Tudo bem, acessar professor. lá o ramo lá, eu vou deletar para todo mundo, eu vou tirar para mim, eu vou colocar, entendeu? Você faz o que você quiser. Tudo bem, professor. Tudo bem? Mas é evidente que seria mais interessante você fazer, né, no código que você está usando, né? Por exemplo, semestre passado teve aluno que usou no trabalho de FUP, né? Aí alguns tinham feito alguns jogos bem interessantes e de fato eles pegaram e fizeram isso, né? Tipo assim, eles fizeram código limpo, né? Seguiram algumas práticas lá eles mostraram o código antes e depois e também aqui o do versionamento também, que foi bem interessante, né? Algumas equipes fizeram sim, tá? Mas, assim, realmente não é necessário você fazer uma coisa muito rebuscada para você dar exemplo de versionamento, não, tá? Então não vai inventar de fazer um negócio de muito, muito complicado lá para depois não dar certo, não sei. Ok? É só para deixar claro o que é, entendeu? E que você está entendendo o que é que você está fazendo. Tá claro? Mesmo daquela. Tudo bem, professor, melhor. É só. Não vai complicar muito, não, tá? Ok, então pronto. Então tem que ser apresentado todos esses temas aqui. Tinha equipe que estava perguntando se era só um tema desse aqui sozinho. Aqui, se eu dei ideia para você ter um integrante apresentar e eu dei ideia para ser com cinco, é evidente que você não vai ter todo mundo apresentando a mesma coisa aqui, tá? Ok. Então, referências também, não esqueçam de colocar referências, isso aqui é muito importante. Plágio universitário é muito sério, então não vai ficar copiando as coisas. É, tá? Ou então, se você pegou uma parte inteira lá sobre um certo conteúdo, então sobre um certo exemplo, tá? Você deixa bem claro que não foi você que fez. Isso aqui eu peguei da internet, isso aqui eu peguei do livro, isso aqui eu peguei de tal lugar e eu achei interessante, entendeu? Você fala isso, mas você tem que dar os créditos. Ok. Então, entregar aqui, basicamente entregar o link, né, até o final da tarefa do SIGA, tá? Então, basicamente esse aqui é o nosso trabalho. Alguma dúvida? Pegar o parágrafo da Wikipédia. Deus do céu. Ei, eu não quero ficar vendo o texto lá nas apresentações, não, tá? Eu não quero ficar lendo. Se for para ficar lendo o texto lá nas apresentações, é melhor mandar o link para mim e mandar eu ler. Tá? A apresentação, de modo geral, tem que ter pouco texto. Se puder dar mais figura possível para demonstrar o que você está sabendo. Porque se você colocar slide e ler, qual é o sentido que tem isso, entendeu? Eu não estou falando de ler tópico, não, né? Porque em slide você coloca alguns tópicos e você vê como é que tá lá, né? Agora, quando é texto e tu fica lendo, eu acredito que você sabe que eu sei que você sabe ler, entendeu?
eu quero que você fale o que está na sua cabeça. Então, não vai ficar tacando o texto e vai ficar lendo, não. Então, bota algumas figuras, bota alguma coisa assim e tu vai explicando, tá? Quando você faz uma apresentação desse jeito, de que você está falando, né, lá, que tem algumas figurinhas e tal, tem alguma. po- Pode ter até um pequeno texto, sei lá, 2 linhas, entendeu? Aí tudo bem. Porque assim, mostra que você tem domínio do assunto. Por quê? Porque você está falando, entendeu? Você não está lendo. Agora, quando você lê, aí simplesmente eu vou entender que você não tem domínio sobre o assunto. Simplesmente você está lendo o que está lá, entendeu? O importante não é você saber falar palavras rebuscadas lendo, entendeu? O importante é você falar do jeito que você sabe que você fala normalmente, mas explicando corretamente o conteúdo, tá? Então faça uma boa apresentação, não vá fazer não vão fazer apresentação ruim não, tá? Claro, eu tô falando aqui para quem for apresentar em teoria, né? Aqui quem vai fazer na prática, no caso, seria para mostrar como eu faço, né? Lá não, tá aqui o código, vamos fazer aqui esse código, entendeu? É, tô meio bolado porque vou ter que regravar porque não falei meu nome. Não, cara, você tem que se identificar quando você tá falando. Lá no YouTube eu não sei se você colocou lá no YouTube, mas assim, você pode colocar na descrição do vídeo o tempo de cada aluno quando cada um começa a falar, entendeu? Você não vai ser. Não é preciso você realmente regravar só para você falar o seu nome, não, entendeu? Você simplesmente, depois que faz o vídeo, você coloca lá, né, em qual tempo o aluno começa a falar, entendeu? Aí, sei lá nos 0 minutos, quem começa a falar é o fulano. Aí tu bota lá 0 minutos o fulano de tal. Aí quem começa a falar lá no minuto 3, né? Depois que passa 3 minutos, é o cicrano. Aí 8 minutos é o fulano que fala, entendeu? Dá pra você falar isso. Fazer isso no YouTube dá, não sei em outras plataformas, tá? Não tem realmente. Vai regravar tudo de novo pra. Também não faz muito sentido, né? É melhor fazer uma edição, tá, Davi? Ok. Ó, tem gente que já fez trabalho aqui, ó. Quem foi que já fez o trabalho? Quem foi que já gravou pelo menos a sua parte aí? Levanta a mão aí. Só o Davi? Exatamente, tem que colocar o nome completo também, né? Trabalho a gente. Nome completo e matrícula. Ok, então, pessoal. Mais alguma dúvida aqui sobre o trabalho? Vamos então para o nosso. é, Vamos aqui para o nosso simulado, então. Deixa eu pegar o simulado aqui. Opa, saiu. Só que pela metade, pronto. Ok, como é que foi o simulado, pessoal? O que foi que vocês acharam? Muito fácil? Guilherme não conseguiu fazer, por que, Guilherme? O Jonathan tá dizendo que não achou fácil, não. Verdade, eu tinha me esquecido. Por que você não conseguiu fazer todo, Rafael? Eu tenho que ver onde foi a dificuldade de vocês, né? Os compromissos, e porque realmente a questão do trabalho aí só fui lembrar um pouquinho mais no final do dia, né?
Não trabalho no simulado, homem. Isso, simulado, perdão. Aí eu consegui fazer só algumas questões, né? Ah, então foi só por questão do tempo, não foi? Que você se Isso. atrasou, não foi por causa de dificuldade, não, né? Não, foi outros compromissos. Ah, entendi. E o Guilherme? É o Guilherme, né? O Guilherme não deu pra fazer também por causa do tempo, Guilherme? Eu tô falando assim, de dificuldade. Quem foi que olhou assim? O Guilherme foi. Dificuldade, Guilherme? Não, né? Foi por causa do tempo, né? Ah, foi corrido, né? O tempo. A primeira não é difícil, mas acho que não entendi muito bem o que ela tá pedindo, né? O Jonathan. Ok, então uma parte da avaliação é a interpretação mesmo das questões, tá? Isso faz parte da prova, inclusive, tá? Você tem que interpretar bem para você saber o que a questão está pedindo. É, mas a dificuldade, que foi que você. Não, aí não vai botar. Eu tô falando de dificuldade para você fazer normalmente, né? Não vai botar tempo nem nada, não, né? Você acha que dá para tirar 10 aqui, por exemplo? Nota 10. Você acha uma nota muito alta, Davi? Não, então. Mas não tirou 10 por quê? Porque vai tirar o 9 meu, por exemplo? Tirar a nota, sei lá, acima de 8. Ponteiro e struct. É tipo estrutura de dados, Lucas? Ah, se é acima de 8 já é notão, né? Mas aqui eu faço pra todo mundo tirar 10, né? Mas tem que. Eu estou levando em consideração que você tá estudando direito também, né? Eu não tô considerando que. Ah, sim, é a P1. Eu vou terminar de corrigir e já vou mandar pra vocês logo hoje, viu? A primeira, me perdoem porque eu tive problemas nessas 2 últimas semanas. Foi realmente complicado, que todo mundo em casa ficou doente. E eu, e eu tive que fazer uns exames também. Assim, a priori, né, que eu não mostrei os exames do médico, mas. E ainda tô esperando o resultado de um, né? Mas eu tô com pelo menos rinite e tô com problema na garganta por conta do refluxo. Então acho que provavelmente o médico vai mandar eu ir lá no gastro também. Aí eu vou ter que fazer uma endoscopia que é horrível também. Mas enfim, né? Problemas do professor. Ok. Então pronto, vamos. Já que eu tô percebendo que vocês não estão com dificuldade em fazer, né? A dificuldade maior que tá aparecendo foi só o tempo que não tinha acho que no sábado, né? Eu vou ver todas aqui, viu? Não se preocupe não. Então vamos aqui para a primeira questão, né? Dizemos que uma string S1 é uma string comum de uma string S2 se S1 é a concatenação de segmentos de S2 considerando que a ordem dos segmentos aparecem em S2 é a mesma ordem que aparece em S1. Por exemplo, aí você pega aqui, ó, o GTGHA é substring desse camarada aqui, ó. Aí eu coloquei aqui, ó, sublinhado aqui embaixo, ó, o G, porque ele tem um G aqui inicialmente. Aí você vai pegar esse pedaço aqui agora, ó. O TGH, aí você pega o TGH aqui, ó. Aí depois você pega no finalzinho aqui o A, aí você tem um A aqui. Ok? Então, ó, esse camarada aqui, né, pode-se dizer assim, né, a grosso modo, né, que você está pegando pedaços aqui desse aqui. Ok? Você pegou esse pedaço aqui, que é só o G, pegou esse pedaço aqui, que é o T, G, o H, e depois pegou esse pedaço aqui, que é o A. Ok? Ó, aí eu até explico, ó, pois, né, ó, o G, o TGH
e o A sozinho, né? São segmentos desse camarada aqui. Ok? Então, são segmentos desse camarada aqui. E se concatenarmos esses segmentos, teremos o GTGHA. Ok? Veja que a ordem dos segmentos é a mesma, que esses elementos que você pega, né, eles estão em mesma ordem, né, daqui para cá. Ok? Então, se esse aqui for o primeiro pedaço que você pegou, então aqui tem que ser o primeiro pedaço aqui. Esse aqui for o segundo pedaço, ó, então tem que ser o segundo pedaço aqui também. Ó. Se você pegou o A aqui por último, então tem que ser o último pedaço aqui. Ok? Então, faça uma função que recebe duas strings, S1 e S2. A função deve retornar 1 caso S1 seja string comum de S2 e em caso contrário vai retornar 0. Ok? E aí, como é que foi aqui para fazer aqui essa questão? Como é que vocês fizeram? O problema aí que deu mais foi para percorrer ela. Você vai basicamente percorrer as duas, né? Deixa eu colocar aqui. A ideia é o seguinte, você vai percorrer essa string aqui toda, essa string aqui maior. Aí quando você achar um cara que é comum essa que está aqui em cima, você simplesmente incrementa. Tá? Tipo, o G, você vê que está na posição 0, aí você incrementa, aí ele vai para o T. Aí você vem, ó, H não é, F não é, o T é. O T é, incrementei, aí eu vou para o G agora, procurar o G. Aí o G está aqui, aí incrementei para o H aqui em cima. Aí eu tenho um H aqui, incrementei para o A aqui. Aí eu vi aqui o S, depois eu vi o H, depois eu vi o A. Aí como eu encontrei o A, eu vou incrementar novamente aqui em cima. Tá? Então percorri essa string aqui todinha. Quando eu achava um cara aqui que estava aqui, eu simplesmente incrementava. Tá? Então deixa eu colocar aqui para ficar mais claro aqui para vocês aqui. Então é o seguinte, ó, você tem aqui o S1. Aqui é uma string. Se é uma string, você sabe que tem um pedaço dela lá que tem o /0. Então você já sabe do final dela lá. Aí você tem uma string que é o S2. Pode ser até maior do que o S1. Ok? Então você vai fazer um for aqui em cima desse S2, porque ele é o maior, né? Porque você quer saber se esse aqui ele é substring desse aqui de baixo. Tá? Então tu faz um for que vai percorrer aqui, ó, que vai percorrer o S2. Aí você simplesmente verifica. O cara que está nessa posição aqui, SI, ele é igual o cara que está nessa primeira posição aqui, que é o do S1. Esse aqui eu vou colocar sendo I, e esse aqui eu vou colocar sendo J. Tá? Então, quando você achar que esse aqui é igual a esse cara aqui, você simplesmente incrementa o J. Aí o J ele vem para cá. Ó. Ok? Porque você achou um cara que era igual a esse daqui. Ok? E aí você continua aqui embaixo. Esse aqui não é, não é, não é, não é, não é. Opa, esse aqui é igual a esse aqui, ó. Aí você simplesmente incrementa o J aqui. Pronto, veio para cá. Ok? E assim você continua, né? Você continua até o final. Por exemplo, ele chegou aqui no final até no /0, tá? Então chegou lá no /0, não vai ter mais string, tá? Aí você simplesmente vê que se o cara que está na posição do S1J, ele é o /0. Aqui nesse caso não é, né? Ó, ele terminou antes aqui lá do /0, logo você não vai ter que esse cara aqui vai ser substring desse aqui de baixo, não. Agora, se ele incrementar, né? Se ele for incrementando, incrementando, e chegar até aqui, ó, até nesse último aqui, é porque para cada cara que está dentro dessa string S1, ele tinha um cara aqui embaixo, né? Porque ele só incrementa quando ele vê um cara que é igual, tá? E claro, ele está seguindo a ordem porque aqui, basicamente ele está percorrendo o vetor. Tá claro aí, pessoal? Quem entendeu aqui, levanta a mão aí, vai. Professor? Pode falar, tô ouvindo.
Aí tinha duas formas de fazer, se eu não me engano, né? A gente poderia criar uma variável auxiliar, que ela ia atualizando na medida que ela percorresse os dois, ou seja, se, né, ele encontrasse um semelhante, ele jogava esse semelhante para auxiliar. Ou a gente também poderia colocar um contador e só comparar o tamanho da string, ou não? Ou tô Mas viajando demais? para que você queria comparar tamanho de string, por exemplo? Pronto. Era essa mesma questão. Porque algumas pessoas só fizeram esse contador, tipo, só pelo tamanho e não pelo elemento em si dentro. Não, é que é evidente que você tem que ver os elementos, né? Ó, aqui ficou bem claro, né? Se você colocar G, T, G, A, H, A, ele é substring porque ele tá aqui dentro desse outro maior, né? Do GT, não sei o que, não sei o que, não sei o que ele é maior. Não é porque um é menor do que o outro que ele vai ser necessariamente substring, não. Agora, esse jeito que você fez é de criar um auxiliar, não foi? Você está criando um vetor auxiliar, aí quando você encontra o cara, você vai, Ele pega traz e para dentro. bota ele aqui dentro. Aí depois bota ele aqui dentro, bota aqui dentro. Depois você pega e verifica se é igual ao seu S1, tá? Mas aqui vai dar na mesma, né? Que se você conseguir chegar aqui no final e você verificar, aqui claramente vai ter o barra zero. É outra forma de você fazer isso também, tá? Mas assim, realmente não é necessário para você resolver a questão, mas seria uma forma de você resolver também, né? Mas entenderam aqui? Aqui quem entendeu, levanta a mão aí, vai. Teve alguém que não entendeu? Ah, agora entendeu realmente que a questão é fácil, né, Jonathan? Na verdade é fácil, né? Assim, a gente vai ver aqui as outras aqui também. Ok? Sim, é fácil, pois é. Então vamos aqui para outra aqui. Então vamos para a nossa. Deixa eu colocar aqui a lista novamente. A lista não, é o nosso simulado. Aí tem aqui a questão 2 aqui, ó. Então faça uma função que recebe um inteiro m e um inteiro n, né? E uma matriz que é m por n, né? Ou seja, que é ponteiro para ponteiro de int, né? Porque aqui você está pegando uma matriz de inteiros. Ok? Então, a função deve imprimir o número de linhas e colunas nulas da matriz. Ou seja, o que seria uma linha, uma coluna nula? É uma coluna que todos os elementos são iguais a zero. Tudo bem? E que seria uma linha nula? É uma linha onde todos os elementos eles são iguais a zeros, tá? Então aqui nessa matriz aqui, desse exemplo, ó, você vê que a segunda linha que você tem aqui, né, ó, essa segunda linha, tem todo mundo zero aqui nela, tá? E essa primeira coluna tem todo mundo zero, e essa terceira coluna aqui está todo mundo igual a zero, ou seja, aqui ele tem duas colunas que são nulas e tem uma linha que é nula. Ok? Então como é que faz aqui essa questão aqui, pessoal? Exatamente. Você percorre coluna por coluna. Claro, aí quando você termina lá de contar quantos zeros tem, você só vai verificar, né? Tipo se você percorrer coluna primeiro. Então você tem que ver se você teve a mesma quantidade de linhas, né? Você vê aqui, ó, a primeira coluna aqui no caso, ela tem a mesma quantidade de linhas, né? De zeros, né? O mesmo que ocorre para esse outro cara aqui. Ok? Para ser um pouco mais rápido, talvez um while, né? Aqui. Porque a primeira vez que ele pegar um cara que foi diferente de zero, né? Ele simplesmente não faz mais nada, né? Ok? Então, basicamente você faz um for para você. Aliás, tem que ser dois, né? Porque aqui você tá trabalhando com matrizes.
Então você faz 2 fors, aí você vai percorrer coluna por coluna. Aí você sempre vai contando a quantidade de zeros em cada coluna, né? Aí se der igual a quantidade de linhas que você tem que aquela coluna ela vai ser nula. Depois você parte para faz novamente, né, 2 fors de novo e vai percorrer linha por linha, né? Aí você sai contando quantos zeros tem em cada linha. Aí se der aquela quantidade de colunas, você simplesmente tá ok, né? Agora, se for diferente, aí você já não coloca lá no seu contador. Lembrando que você tem que ter dois contadores, aliás, aqui no caso, três contadores, né? Seria um contador auxiliar, que você vai ficar contando linha por linha, ou então coluna por coluna. Aí quando esse contador, de fato, ele der aquela quantidade exata lá de zeros, aí você vai incrementar o contador das colunas, tá? Ou então se deu aquela linha lá, ela deu que é nula, aquela linha lá. Aí você vai para o contador das linhas, ok? Então você vai ter pelo menos três contadores aqui. Um contador auxiliar, que sempre vai ficar atualizando, né? Porque ele vai contando direto. E o outro contador auxiliar para contar a quantidade de colunas nulas e outro auxiliar para contar a quantidade de linhas nulas. Ok? Exatamente. O contador auxiliar ele sempre fica zerando direto, né? Agora os outros não. Você vai iniciar eles com zero lá e só vai ficar incrementando até o final. Depois no final você vai simplesmente imprimir eles lá. Tá claro? Tá claro que essa ideia, pessoal? Tá complicado? Eu só tô dando aqui as ideias porque eu acredito que a gente já fez bastante questão desse semestre, né? Eu acredito que vocês consigam fazer só com essas ideias aqui, tá? Mas, se vocês quiserem, a gente pode fazer mesmo é, é, escrevendo o código, né? Escrevendo o código, no caso, à mão, né? E não é no computador, não é no computador, não, tá? Então, prova não é não. Tá claro. Essa questão aí é parecida com aquela dos caminhos e de cidades para outras. É. É bem parecido. Aqui a diferença é que eu tô colocando mais direto, né? Eu não expliquei aquela historinha, né? Mas aquela questão é bem interessante, né, Yanda? Ok, então, tá claro aqui, todo mundo entendeu? Levanta a mão aí pra mim. Quer falar, Guilherme? Pode ficar à vontade pra falar, Guilherme, viu? Ok, então podemos ir para a terceira questão, né? Então vamos aqui para a terceira questão. Então, crie uma struct, né, aluno, com os seguintes campos. Aí você vai ter uma string de 80 caracteres. Então, lembra que string ela tem o barra zero, tá? Então, se tem o barra zero, então quando eu for criar lá, eu tenho que criar com o tamanho 81, tá? Então, isso aqui pede com até 80 caracteres. Considere que esses caracteres são os que você quer colocar na sua string. E por definição, uma string ela já tem o barra zero no final, tá? Então lembra que é diferente de, vamos dizer assim, né, de vetor de caracteres, né? Se você considerar vetores de caracteres, você não necessariamente tem o barra zero lá não, tá? Mas quando eu falar string, entenda que é um vetor de caracteres que tem o barra zero lá para finalizar o final lá da sua cadeia, tá? Depois você vai ter três floats, que seria nota 1, nota 2 e trabalho. Aqui é bem semelhante o que a gente está o que a gente está tendo, né? Ok? Então como é que cria isso aí? Vocês sabem fazer essa criação aí? Tem alguma dificuldade nisso? Deixa eu fazer aqui. Tá de boas, né? Mas deixa eu fazer aqui porque eu vou precisar fazer as outras questões. Acho que vocês sentiram dificuldades em arquivos, né? É, então, deixa eu colocar aqui. É,
não necessariamente precisa usar typedef não, tá? Mas typedef, você tem um typedef, ou seja, você vai definir aqui um tipo. Aqui eu estou colocando logo ele, porque eu acredito que vocês utilizam isso aqui bem, né? Aí coloca struct, eu vou colocar aluno minúsculo. Aí eu vou criar um char, ok? Então lembra que lá pede 80, né? Eu vou colocar aqui o nome, que é um N, tá, gente? Nome. Aí eu vou criar com tamanho 81, tá? Ele pediu lá com 80 caracteres, eu vou colocar 81 porque eu tenho que colocar o /0 também. E notas, eu vou colocar float, né? Ele pede float. Vou colocar aqui para ser mais rápido, N1, N2 e o T, que é o do trabalho. Ok? Então, fechei aqui e vou criar aluno aqui. Como vocês não estão tendo dificuldade, eu vou criar logo a outra que ele pede também. Então, ele pede que crie uma estrutura turma, que tenha um string professor e uma string disciplina e um vetor de alunos, ok? De tamanho 55, tá? Que seria, vamos dizer assim, o que as turmas que a gente tem lá no nosso campus, tá? Então, typedef de novo. Aí struct. Aí turma. Com T minúsculo. Aí você quer duas strings. Aí ele quer uma para professor. Vou colocar prof, tá? Vou colocar assim, ó. Prof. Com até 80. Eu vou colocar 81 aqui também. E vou colocar a disciplina. Eu vou colocar disse, tá? Então disc, né? Que fica... que é da disciplina. E um vetor de alunos, tá? Então, eu vou colocar aqui alunos. Aí eu vou colocar alu, por exemplo. Ok? Alu, aí ele quer de tamanho 55. Aqui é o tamanho normal porque não é um string, tá? Ok, então fechei aqui. Criei o grandão aqui, ó, turma. Beleza? Agora vamos ver aqui o que é... Isso aqui já foi o item A e o B, tá? Aí o que é que ele pede aqui, ó? Faça uma função que recebe uma estrutura turma e imprime, né? O nome do professor, vai pegar o nome da disciplina, de cada aluno da turma, né, o nome, aí ele pede a média. Preste atenção que ele está pedindo a média. Aqui você tem as três notas, né? Você tem as três notas, que é nota 1, nota 2 e o trabalho, né? Então, a média e se o aluno está aprovado, reprovado ou se terá que fazer a avaliação final. Então, esse item aqui vocês conseguem fazer? O que é que vocês me digam? Sim, teria que fazer. Não é supor por absurdo, não, né? Supondo que o que ele quer fazer essa quantidade de N que ele quiser, dá para você fazer sim. Aí você tem que usar alocação dinâmica. Tá? Aqui no caso a gente sempre usou a alocação dinâmica lá para um vetor de inteiros, um vetor de floats, um vetor de. Aqui vai ser um vetor de alunos, tá? Aqui eu estou simplificando, né? No caso aqui eu estou simplificando, mas isso aí seria uma ótima ideia para colocar na prova, tá, Rafael? Ah, só a manipulação de arquivos que complicou um pouco, tá? Tá com probleminha que até agora não conseguiu resolver. Não consegui imprimir o nome de todos os alunos da turma. Como é que você não... Tudo bem, como é que você faz aqui essa questão aqui? Ó, porque, por exemplo, eu consegui fazer tal ali o nome do professor, o nome da turma e etc. Só que, por exemplo, se eu colocar Certo. o for de imprimir a quantidade de alunos
na função que eu tava lendo cada, cada item, tipo, numa função que eu tava lendo o nome do professor e nome de aluno e tal, imprimia de boa. Agora eu queria criar uma função, outra função só para imprimir, sabe, os dados daquela determinada turma. Isso não tava funcionando. Tipo, o laço for, ele funcionava em uma função, só que o mesmo laço for idêntico, ele não funcionava na outra, sabe? Eu não Ah, sei é porque depende do porquê. que você tá pegando, né? Tipo assim, Por quê? você Aí eu tava achei, pegando por um exemplo, vetor ou era um ponteiro pra... era um vetor. Ah, era um vetor, né? Mas que você alocou dinamicamente? Não, senhor, foi só o vetor puramente normal mesmo. Aquele lá, por exemplo, vet e tal. Por exemplo, sei lá, É, int tem que e ver o teu tal. código, tem que ver o teu código pra ver como é que tu fez, né? Mas no caso não vai ser vetor de inteiros e nem de float, não. Vai ser um vetor aqui, no caso, o vetor que tem aqui é o de turma, né? Então, Pois quando você é, for passar, você tem que passar o vetor de turma, né? eu criei o vetor de aluno, sabe? Mas aqui é o seguinte, ó, para tu acessar o vetor de alunos dentro de uma estrutura, turma, tu tem que colocar, por exemplo, deixa eu colocar aqui calma aí, deixa eu trocar aqui pro... Pronto, ó, aqui tu criou, né? Ó, tu criou estrutura aluno e tu criou estrutura turma, não foi? Aí vamos dizer lá o seguinte, lá no teu código tu vai utilizar assim, ó. Tu faz lá o certo int x, né, e tal. Agora tu não vai fazer isso mais não, tu vai fazer um int turma que é para essa estrutura aqui. No caso eu vou utilizar com um T maiúsculo, tá? Então turma, vou colocar assim, que fosse turma, eu vou colocar vou colocar assim, lab 1, ok? Então aqui dentro dessa estrutura lab 1, tu vai ter o teu vetor de alunos, entendeu? Tu vai ter o teu vetor de alunos. Para tu chegar nesse vetor aqui de alunos para esse lab aqui, tu tem que colocar o quê? Tu tem que colocar lab 1 ponto, aí tu tem que colocar aluno, né? Alu, entendeu? Não, essa parte eu fiz de boa. O que tá me deixando encucado é que o laço for de imprimir o nome dos alunos, ele funcionava em uma função, só que na outra não funcionava. Eu consegui fazer imprimir o nome dos alunos, sabe? É, tem, E tem que ver como dependendo tu da passou pro função, eu não fiz. parâmetro, né? Tem que ver como tu passou pro parâmetro. Tô ligado. De modo geral, a gente. Aqui é para simplificar mais, né? Tô Aqui ligado. eu tô criando meio que um vetor aqui que tem exatamente 55, mas o ideal seria criar um vetor como o Rafael falou, né? Que é um vetor que tem uma certa quantidade que eu quiser, né? Tô ligado. E mais um vetor de ponteiros, né? E eu achei Mas, também enfim, que o. assim seria mais Ó, fácil, né? Agora tem que ver o teu código lá para ver o que está acontecendo, então. beleza. Eu achei que o problema tivesse sendo na forma como eu tava passando por parâmetro, né? Só que, por Sim. exemplo, eu tava conseguindo, na função que eu queria só imprimir, eu tava conseguindo imprimir o nome da turma, o nome do professor, o nome da disciplina, só o nome do aluno que tava dando problema. Ah, e tem que ver o que. Não vai dar certo. Olha lá direitinho, às vezes é por causa de um ponto, por causa de alguma coisa, entendeu? Assim que a gente coloca, infelizmente, dá um erro medonho, entendeu? Mas tem que olhar com calma, entendeu? Beleza? Eu acho que você consegue resolver esses problemas aí sim. É Beleza. só ver depois com calma, viu? Beleza, então. Então aqui para fazer essa função aqui seria mais simples, né? Assim, se não tiver acontecendo nenhum problema desse tipo que o Yander tá falando, né? Vocês vocês fizeram aqui de boas aqui o pessoal que fez, né? O pessoal que tava com tempo para fazer esse simulado aí. Levanta a mão aí para mim quem fez aí de boas aí. Essa questão, assim, quem não teve dificuldade, entendeu? Porque aqui basicamente você recebe como parâmetro uma estrutura, né? Como eu falei, né? Aí, por exemplo, se for lab 1, né? Lab 1. Ou então só lab, né? Que seria laboratório de programação. LP,
Pronto, né? Você tem o LP. Aí, como é que você vai fazer para você imprimir o nome do professor, né? Você simplesmente bota o printf, né? Printf. Tem um T aqui, né? Printf. Aí você coloca o %S. E aqui você coloca o nome do professor, tá? Eu vou colocar assim, ó, /n para ele imprimir o nome da turma também. Então, eu vou colocar /n, %S, vou colocar outro /n aqui. Então, o primeiro, né, a primeira string, ele quer o nome lá do professor, eu vou colocar assim, ó, lp, ponto, aí eu coloquei aqui prof, não foi? Prof, depois o lp, ponto, disciplina, que é disc. Ok? Então você vai imprimir aqui esses caras aí. Aí o outro, basicamente é dentro do for, né? Você fazer aqui o int i, que vai do 0 até 54 e mais. Aí você vai imprimir, né? Você vai imprimir o que é que ele quer, né? Ele quer que você imprima o nome do aluno, né? Então aqui seria, você teria que imprimir o print f, aí o %s. Eu vou colocar do lado aqui, então eu vou dar um espaço aqui. Então entenda que aqui tem como se fosse um espaço aqui, tá? Ou então você pode colocar 2 pontos aqui para depois sinalizar que vai colocar o que ele pede depois, que seria a média do aluno e se ele está aprovado ou então se ele está reprovado, tá? Então aqui você iria colocar, né, o LP, que é a turma, né? Lembra que LP, ó, seria uma turma, tá? Então estou considerando que você teria alguma declaração assim, ou então você teria uma passagem por parâmetro desse jeito aqui, tá? Então pronto, você tem aqui o LP, aí você vai para o ALU, né? Coloca um i aqui. Pronto, aí assim você vai imprimir o nome do aluno. Aí o que você tem que fazer é a média dele e depois você tem que falar se está aprovado ou então reprovado, tá? Então, você pode colocar assim o média, que é o M, né? Aí você vai colocar o LP alu i. Então você vai para esse aluno i aqui. O aluno, né? Ele tem o... Desculpa, aqui tá faltando, né? É o alui.nome, né? Acho que eu coloquei ponto .nome aqui, não foi? Foi, nome. Então tem um ponto .nome aqui. Ok? Então aqui no aluno i você vai pegar a nota 1, que eu chamei de N1. Aí você vai somar, né, com a nota 2 e o trabalho. Então vou copiar aqui. Ser um pouquinho mais rápido. E o trabalho acho que eu chamei de T, não foi? Então aqui tem um 2 e tem um T. Você vai somar e depois você vai dividir por 3. Então essa aqui foi a média do cara. Aí depois você faz um ZEF aí, né? Então se a nota foi abaixo de 4, está reprovado. Se a nota for abaixo de 5, tá... aliás, se ficou entre 4 e menor do que 7, então ele vai ficar de AF. Se ele tirou maior ou igual que 7, ele vai tá aprovado, tá? Então eu acredito que esses ifs aí você sabe fazer, tá? Então faz tudo aqui dentro desse for aqui. Tá claro? Basicamente aqui essa é a ideia, né? Aqui nesse caso, Rafael, não precisa ela ser zerada não, porque eu não estou incrementando ela nem fazendo uma, vamos dizer assim, uma soma que tá dentro do for, entendeu?
Porque assim, toda vida ela tira o valor que tá, vamos dizer assim, que seria lixo, e faz o cálculo e bota logo lá dentro, né? Ela não precisa ser zerada não, tá? Ok? Então pronto, vamos aqui para a próxima questão aqui, ó. O D, né? Suponha que você quer guardar as informações das turmas de uma escola em um arquivo considerando, né, as estruturas dessa questão, ou seja, essas duas estruturas aqui do item A e B. Okay? Explique como colocar organizadamente as informações de várias estruturas turma, né, em um arquivo. Então, aqui, como é que vocês fariam lá dentro do arquivo? Porque tem que estar tudo direito lá, né? Como é que vocês fizeram esse item aqui? O que é que vocês me digam? A quantidade de alunos sendo zero, né? E não ia dar certo mesmo, não. Pois é. Eu tinha que ver o código. Eu falei, tinha que ver o código. Mas acontece, tá? Acontece. Não é porque... Acontece, tá, gente? Vamos dizer que meio que é... Vamos dizer assim, é normal isso acontecer, tá? Às vezes você tá passando muito tempo lá em frente ao computador, entendeu? Aí você fica com o olho cansado, né? Então você tava com o olho cansado, muito provavelmente. Tá, Yander? Ok, pera, mas vamos tentar resolver. Pode ser assim também, Davi. Bota o nome, dois pontos, fulano. Turma, dois pontos, fulano. É só que, assim, né? Você vai ter um problema quando você for capturar de dentro do arquivo, que você tem que tomar esse cuidado para ver esse nome, né? Esse nome, depois turma, né? Eu tô falando dessas palavras, né? Nome maiúsculo, turma maiúsculo, do jeito que você colocou aqui. Ok? Se você tiver um padrão de organização, por exemplo, se você sabe que na primeira linha que vai aparecer é o nome do professor da turma, então você sabe que tem o nome de uma pessoa ali que é o professor da turma, tá? Depois, embaixo, né, logo é a linha que tem o nome lá do professor, você vai ter o nome da turma, tá? Então ali você sabe que o primeiro é o nome do professor, depois tem o nome da turma. Aí, sei lá, você pode dar 2 enters lá, tá? Aí se você der 2 enters lá, aí depois você sabe que você vai já para o nome dos alunos e para a nota de cada aluno. Tudo bem? Então, aqui, basicamente, é uma ideia para fazer, para a gente colocar lá no nosso arquivo dentro dele, né, organizadamente. Primeira coisa, né, colocar para cada linha, para cada string que eu tenho, eu vou colocar ela em exatamente uma linha, tá? Para quando eu for precisar pegar ela de dentro lá do meu arquivo, eu ter a certeza de que até o /n, né, eu vou ter uma string, entendeu? Porque lembra lá que para você pegar a string, se você pegar só com o %s, você só pega o primeiro nome que aparece lá. Então, se tiver o nome lá, José Henrique Macedo, aí você só vai pegar o José. Se você colocar só o /n, tá? Não, o %s, desculpa, né? Agora, se você pegar, ter a certeza de que coloca string em uma linha, né? Cada string está exatamente em uma linha, ou seja, o nome de aluno, nome de turma e nome de professor, né? Você tem a certeza de que até aquele /n lá, até aquele /n você vai ter o nome completo, né? E a gente sabe como é que a gente pega isso lá pelo scanf, né? Então, se a gente sabe pelo scanf, a gente sabe pelo fscanf também. Ok? Então, basicamente é você botar um padrão, né? Então, primeiro é o nome do professor, na primeira linha. Segunda linha é o nome da turma.
Aí depois eu vou sempre pegando o nome do aluno, aí na outra linha eu vou ter as 3 notas do aluno. Aí o nome do aluno 2, né? Aí eu vou ter embaixo depois as 3 notas lá do aluno 2. E nota, né? Como é só um float, você pode separar por espaço, né? Simplesmente você separa por espaço. Não tem muita complicação nisso não, né? Porque basicamente você lê um cara, depois você lê outro e pronto. Ok, gente. Beleza? Então, como é que fica aqui para fazer o item E? Então, lembra que você tem que seguir essa ideia que você colocou aqui em cima, tá? Ok? Então, como é que você vai fazer aí, né? Deixa eu colocar aqui na nossa lousa virtual. Então, eu vou seguir, por exemplo, aquela ideia que pode ser primeiro o nome do professor, depois o nome da disciplina, depois eu vou ficar colocando o nome de aluno, né? Aqui no caso vai ser mais fácil para mim, porque eu sei que eu tenho 55 alunos em cada turma, né? Agora, se fosse esse tamanho aqui variável, né? Por exemplo, aí você poderia, depois que você colocar o último aluno, você coloca 2/n. Então depois que você colocar 2/n, né? Aí você vai começar uma nova turma. Mas aqui, como eu sei que tem 55 alunos em uma turma, basicamente eu só boto o nome do professor, boto o nome da disciplina, aí saio. Nome do aluno, aí nota do aluno embaixo. Nome do próximo aluno, nota do outro aluno. E assim eu vou até inteirar 55. Depois que eu tiver colocado 55, aí eu vou colocar a outra turma, ok? Então eu vou colocar a turma 2. Então eu já vou para o nome do professor, depois para a disciplina e depois para cada aluno eu vou botar a nota dele logo após dele, ok? Depois que tiver colocado os 55 alunos, vou lá para outra turma, aí vou colocar o nome do professor, o nome da disciplina, sempre assim separando cada string por linhas, tá? Ok? Só fazer o tratamento do case sensitivo. Não, mas case sensitivo quer dizer que maiúsculo e minúsculo ele vai importar dentro lá da string. Aqui, como você simplesmente está pegando uma string pronta e não vai tratar para botar maiúsculo nem minúsculo não. O que tiver lá no nome do professor, nome de disciplina, você deixa do jeito que está lá mesmo. Tá? Então, vamos colocar aqui, né? Eu só falei que e não coloquei. Então aqui, para a gente colocar dentro do arquivo, a gente tem que utilizar esse item que é o item E, tá, gente? Então, para a gente colocar dentro do arquivo, a gente tem que usar o fprintf. Ok? Então, primeiro eu vou passar o nome do arquivo, eu vou colocar aqui arc, né? Eu estou considerando que você colocou o nome lá do arquivo. Aqui é a ideia, tá? Aqui eu não vou fazer tudo não. Então basicamente eu vou dar a ideia de como é que você pode fazer essa questão aqui, tá? Então pronto, eu vou colocar uma string, aí a primeira string eu vou considerar que é o nome do professor, tá? Depois que eu botar essa string, eu vou colocar um /n, lembra que eu separo uma string por linha, né? Então, por isso que eu estou colocando esse /n aqui. Depois eu vou colocar outra string, aí eu vou colocar outro /n aqui. Okay? Então a primeira string vai ser referente ao nome do professor, depois o da disciplina. Tá? Então eu estou com um vetor que é de turma, né? Então estou com um vetor de turma. Então eu vou dizer que esse vetor tem tamanho v, por exemplo. Tá? Não, ele tem nome v, desculpa. Então é o vetor que tem. Aí eu vou colocar aqui, ó, o VI. Então claramente esse fprintf ele tá dentro de um for aqui que está percorrendo essa quantidade de turmas que você tem. Então aqui o VI seria a turma 1, tá? Então na turma 1, não, na turma VI, né, que no caso, nessa turma VI ela tem um professor que tem um prof, né? E o nome dela, né, é o vi.dis. Acho que eu disc, né? Acho que eu coloquei disc. Tudo bem? Então, eu coloquei disc aqui. Então, coloquei já o nome do professor
aí dei um Enter, né? E depois coloquei o nome da disciplina e dei o Enter. Ok? Aí agora eu simplesmente vou colocar aqui um for, né? Eu vou colocar o do J porque esse I aqui, ó, eu estou considerando que isso tudo aqui que eu estou copiando está dentro de um for, tá? E esse for, ele tem o incremento dele lá, seria nessa variável I aqui, tá? Então, o J, né? O J, eu vou colocar que ele é menor ou igual, então estritamente menor do que o 55, porque você tem 55 alunos, você coloca o J++. Ok? Aí, eu vou colocar agora para os alunos, né? Então, eu vou colocar o f printf. Aí eu vou colocar de novo o arquivo. Lembra que o fprintf ele tem que ter o arquivo primeiro. Aí, agora eu vou colocar o nome do aluno. Ok? Aí, o nome do aluno é um string, eu vou colocar o /n. Depois eu vou sair colocando as notas deles, né? Então, vou colocar aqui o %float. Vou dar um espaço, tá? Vou dar um espaço e vou colocar %float de novo. Ó, tem um espaço aqui entre cada float, tá? Opa, coloquei errado, né? Coloquei % primeiro. Então, %float. Depois que eu coloquei as notas, aí eu vou dar um /n aqui, tá? Ou seja, eu vou colocar o nome do aluno. Embaixo do nome dele, eu vou colocar as notas dele, nessa linha de baixo. Opa, aqui não fechou, não. Então, aqui tem esse cara. Então, lá nessa turma, né? Nessa turma VI, preste atenção, turma VI, eu vou lá no aluno AluJ, que o J é o que está variando aqui. Aí eu vou colocar o nome dele. Aí eu vou colocar o aluno também, ele tem a nota 1, né? Então, eu vou colocar o N1. Depois, eu vou colocar a nota 2. E no final, eu vou colocar aqui o trabalho, né? Que é o T lá que eu coloquei. E aqui eu fecho aqui do meu fprintf. Tá ok, pessoal, aqui? Tudo certo? É exatamente o que eu peço, Rafael. Eu peço que você faça uma só para você escrever no arquivo, que é essa daqui, e o item F é uma só para você pegar as informações do arquivo. É isso que você está falando? Tranquilo, né? Tá, enfim, aí você completa aqui, né? Fechando aqui essas chaves e tal, colocando o outro for aqui, normalmente. Ok, então o outro item é para pegar. Então, para pegar, eu vou usar o fscaf. Então, ó, eu vou fazer algumas modificações aqui nesse item, que basicamente só precisa disso mesmo, de eu fazer algumas modificações desse item aqui. Não precisa, não vai ser nada complicado, dado que você fez esse item não, tá? Então, aqui, por exemplo, quais são as modificações que eu vou fazer? Eu não vou mais usar o fscan, o fprintf, eu vou colocar de verde, tá? O fscanf. Aqui nas strings, eu não posso mais deixar o s não, tá? Então, se eu deixar o s, ele só vai pegar, né? Ele só vai pegar o primeiro nome que tiver lá. Então, se tiver José Valdir Neto, aí ele só vai pegar o José, ele não vai pegar o José Valdir Neto, não. Então para pegar até o /n, eu tenho que colocar esse camarada aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu vou fazer assim, aqui, ó, no lugar do S, você vai colocar abre, colchete, aí tem o acento circunflexo, que é o chapeuzinho, né? Bota o /n. Ok? Então, isso aqui quer dizer o quê? Você vai pegar uma string, você vai pegar todo mundo até chegar nesse /n. Aqui também, ó.
Então, basicamente, onde tem S, você coloca isso aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, né? Aqui também, né? Aqui dentro, aqui você tem esse S também aqui. Então, aqui você vai colocar o... Ok? Você faz isso daqui. E claro, né? Aqui você vai deixar do jeito que está aqui, porque você está pegando uma string. Só que esses outros aqui, ó, quando você usa o scanf, né? Você tem que pegar, você tem que colocar o comercial, né? E claro, né? Aqui também, aqui não é printf não, aqui é o fscanf. Pronto, faz essas modificações aqui que é para dar certo. Ok, gente? Tá claro aqui? E aí, tava fácil ou tava difícil, então, aqui o nosso simulado 2? Quem acompanhou até agora, levanta a mão aí. Quem tá tudo certo aí? Ok. Jonathan, você ainda acha difícil depois de ter essa correção? Difícil não, então tá fácil, não tá difícil. É porque aluno gosta sempre de chorar, né? Tá bom, pessoal. Então, esse aqui foi o nosso simulado, né? O nosso simulado 2, né? Então, e para quem é mediano, né? Ah, então, não foi 0 e nem 10, né? Tá entre meio termo, né? Mas se você estudar tudo direitinho, dá pra você tirar um 10 fácil aqui, não dá então? Estudando fica mais fácil, né? Ah, então pronto. Essa é a ideia, né? De você tirar 10 quando você estuda, é claro, né? Não, a nota eu pretendo colocar logo hoje, viu, Yander? É porque eu vou ter que colocar aluno por aluno lá no Siga. Tá? Eu boto a nota e a correção, tá? Aliás, já vai sair na correção, tá? Tudo bem, pessoal? É evidente também que quando eu corrijo essas provas, eu corrijo um pouco rápido, tá? Então talvez eu tenha deixado passar alguma questão, algum item que talvez eu não tenha corrigido. Então, se você tiver alguma dúvida, né, talvez eu tenha considerado que está errado alguma coisa, sendo que não está. Você simplesmente, se tiver qualquer dúvida, você simplesmente me pergunta, professor, esse item aqui, por que está errado? O que foi que eu fiz aqui, entendeu? Para ter essa nota. Então, por que que eu acho que você não corrigiu esse item aqui, entendeu? Aí eu vou e vejo lá com mais calma, tá? Ponto extra será na AP2. Ponto extra tá lá no trabalho, né? Já. Tá super de boas pra vocês, não tá? Tem gente aqui que já fez, né? Pois mais alguma dúvida, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Tudo na bênção de Deus mesmo. Então podemos finalizar a aula. Pois então tá bom, pessoal. É isso, tá? Por hoje é só. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Eu vou colocar essa aula lá no. Eu gravei, tá, gente? Eu vou colocar ela lá no YouTube, tá? Ok? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá?